já vai começar. Quer que a palavra de Deus chegue a mais pessoas? Basta compartilhar um link com seus contatos e em suas redes sociais. Deus te abençoe e um excelente programa. Gente boa de Deus, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Devocional Fé e Café, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. Eita, glória a Deus! E hoje nós temos a grata satisfação de estar nessa mesa repleta aqui, meu querido pastor Jorginho, um bispo da Zona Leste, o homem Amém. forte, e o meu Amém. querido amigo pastor Vicente, o homem da geração de ouro, e hoje nós vamos conversar a respeito de... Ei, segura aí que... A gente estava conversando aqui nos bastidores. Vai ter caco de telha aí, não vai não, pastor? Vai, hoje vai ser forte, né? Pastor, suas saudações, meu irmão querido. Amém. Eu quero mandar um abraço aí, meus irmãos, para vocês que estão aí ligados conosco aí, que está essa segunda-feira pela manhã, que está saindo para o trabalho. Você que vai ter que trabalhar mesmo, vai ter que defender o pão de cada dia. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que dê tudo certo. Amém. Amém. Pastor Vicente, bem-vindo, meu irmão. Gente querida, povo de Deus, você que se encontra aí do outro lado, mas conosco e todos juntos, através do poder do Espírito Santo de Deus, eu quero te desejar nessa segunda-feira, dia 12 de fevereiro, toda sorte de bênçãos espirituais, que a boa mão de Deus te guarde em todas as coisas, você, sua família, que esse período de feriado seja um período de extrema reflexão. Amém. Sobre quem nós somos, pecadores, quem é Deus. Amém. E esse contexto maluco do carnaval, que traz tanta desgraça, né? Eu me lembro que De Gaulle, no ano 1967, visitou o Brasil e ele fez, eu não lembro se foi 67 ou se foi 69, ele fez uma declaração estarrecedora. Ele disse que o problema do Brasil era carnaval. Tinha mais dois, mas não vou falar, tá? Porque a galera gosta muito, então não vou falar, não. Mas ele falou do outro também, né? Eram três. O problema do Brasil era cachaça, carnaval, e o terceiro eu não vou falar, porque todo mundo gosta. Futebol todo mundo gosta. Por isso que ele não fala. Não, falando nisso, de segunda-feira de carnaval, eu vou botar meu bloco na rua. E o nome é Remidos pela Graça. Eita, bom demais. Todo mundo, vamos desfilar. Meus irmãos, você sabe que aqui o nosso Devocional Fé e Café é um ambiente familiar em que a gente coloca o coração sobre a mesa, uma mesa repleta, em volta por amigos. Mas hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, meu pastor. Pastor Vicente, pastor Jorginho. Nós vamos ler o livro de Tiago, no capítulo 2, dos versos de 1 a 13. E o texto aqui, ele é pesado. Quando fala em Tiago, a gente já, como dizia a vovó, olha, quando fazia assim, já vinha... Sabe, pastor Vicente, eu tenho a impressão que o Tiago aqui, o escritor, ele não estava muito contente, não. Tá, não? Não, parece que ele estava assim, meio puxando a orelha da igreja, pelo assunto aqui. É forte. Eu vou ler aqui, meus pastores, aí a gente vai... Vamos dar uma boa conversada nisso, né? Vamos lá. Sim. Diz assim, a palavra do Senhor, Tiago 2, de 1 a 13. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, assenta-te abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolher Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado?
Se vós, contudo, observais a lei e rejas segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto e se torna culpado de todos. Porquanto aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus pastores, que texto pesado. Que texto pesado. Parece que Tiago está transportando essa informação, essa exortação para os dias de hoje, porque aqui ele está falando de sinagoga, pastor Jorginho e pastor Vicente. Mas aqui nós podemos aplicar o ambiente eclesiástico, o ambiente da igreja. Ele está imaginando o seguinte: duas pessoas, um pobre e um rico, ou um abastado, por assim dizer, e uma pessoa simples. Nós queremos dizer o seguinte: não há problema nenhum, meu irmão, não há pecado o fato da pessoa ser rico e nem da pessoa ser pobre. O que Tiago está falando aqui ultrapassa essa condição. Ele está dizendo que naquela época, pastor Vicente, estava tendo acepção de pessoas. Se o cara tivesse grana, como dizia a vovó, bala na agulha, ele, não, pode sentar aqui, pode mandar, que a casa é sua. Pastor Vicente, eu já vi muita gente, em muitos lugares aí, que não vou declinar o nome, quando chega uma pessoa rica, ou até um político, os caras dão um púlpito para o cara. Dão um púlpito, ele vem aqui dar uma saudação. Você já viu isso, meu pastor? Queria fazer uma observação. Tiago, meio-irmão de Jesus, ele se torna um verdadeiro crente após a ressurreição. Então, tendo convivido com Jesus ali ao lado humano, né? E como irmão, através de Maria e de José, ele era filho de Maria e José Cristo, era gerado pelo Espírito Santo em Maria. Então, por isso que é meio-irmão, né? Sim. Então, nós vamos encontrar textos que eles vão, inclusive, confrontar Jesus em algumas situações, mas depois que ele vê que o seu irmão ressurreto, a coisa deve ter sacudido a cabeça dele, ele se torna um crente, e ele se torna bispo, né? E ele e bispo. Judas, né? São bispos, ele se torna bispo de Jerusalém. E ele traz uma narrativa que não é daquela época, foi naquela época, mas também é hoje. Sim. Hoje não é diferente, não. E é interessante que a Bíblia tem essa capacidade incrível de trazer, em qualquer tempo, em qualquer lugar, os mesmos problemas. E por que tudo isso? Por causa do pecado, da nossa natureza, né? A acepção de pessoa. Eu gosto muito de conectar texto com texto. Romanos, aqui até apontei, capítulo 2, versículo 11. Deus não faz acepção de pessoa. Aleluia. O Senhor Jesus condenou isso, veramente ele foi muito taxativo, ele foi muito incisivo nessa questão da acepção de pessoas. E nos nossos dias nós temos realmente essa questão. Eu acho muito interessante, pastor, chão de congregação. Eu acho que todo pastor tinha que ter experiência, todo líder, né, particularmente pastor, tinha que passar por chão de congregação. O chão da congregação ele é diferente de uma igreja como a nossa aqui no aspecto, não estou falando da diferença da palavra, da liturgia, não é isso que eu estou falando, né? Mas é o ambiente. A estrutura, né? A estrutura é mais simples e outra coisa, é ambiente que você tem gente lá, de altíssimo nível social, no aspecto financeiro mesmo falando, e você tem aquele bem humildezinho ali, como também tem aqui, Sim. Mas lá se torna mais visível porque a membresia é pequena, né? Sim. E aí fica mais perceptível essa questão. E quando você, realmente, essa questão que você acabou de pontuar, pastor, é muito interessante de você chega uma figura de expressão social, Sim. né? Aquela pessoa que é um político, que é um empresário, enfim, aquele que tem um destaque social. Aí há essa tendência natural da gente, olha, pega o microfone, vem aqui dar uma palavra. Você já disse aí, eu não quero repetir. E aí o texto nos condena realmente nessa questão. Nós não podemos fazer acepção. Temos que tratar tanto essa pessoa como essa pessoa
com a mesma igualdade, como gostaríamos de ser tratados, né? Como o Senhor diz, como nós devemos tratar. Todos nós somos irmãos diante de Deus, nós somos iguais diante de Deus, e esse é o desafio. Tiago, ele tem essa incrível capacidade de confrontar a nossa natureza em todos os níveis, porque ele vai falar das obras em seguida, ou seja, são versículos, são capítulos, na verdade, que ele vai trazer o nosso cotidiano. Quando você lê o livro de Tiago, é uma confrontação ou uma direção para o nosso cotidiano, de todas as coisas, de todos os nossos contextos, seja familiar, seja social, seja de trabalho, seja... Tem tudo ali. Né? É verdade. Então, vamos em frente para a gente dissecar né, mais um pouquinho. Né? Pastor Jorginho, Verdade, o senhor já viu coisa parecida dessa aí, Sim. fazer separação? Eu fico pensando assim, Tiago, alguns pontos para nós observarmos, né? E Tiago deveria estar olhando para a multidão na igreja. Então, ele falou do que ele estava vendo. Isso aqui, ele está relatando aqui o que ele estava vendo, o que ele estava presenciando, o que a igreja estava vivendo no momento. Eu fico imaginando que era um momento de culto, ele está se referindo a um momento de reunião da congregação aqui, seja na sinagoga e hoje na igreja, né? É o que ele estava vendo. Então, ele viu a situação e aqui ele se expressou como deve ser. Segundo, o Senhor Deus, ele faz diferença entre pessoas, não nesse sentido e nem nesse aspecto. Eu penso assim que ele faz a diferença sobre aquele que lhe obedece mais. Sim. Não com referência à graça da salvação, mas ele te fala assim de galardão, Sim. alguma coisa, né? Que tem aquele irmão que obedece, que está ali, servo, fiel, daquele que não liga muito para a sua vida espiritual, não quer saber da sua vida espiritual. Eu creio que o Senhor faz diferença nisso aí, por isso tem a questão do galardão. Sim. Né? Tem essa questão toda aí. E eu fico pensando assim também, Jesus, ele podia ter chamado logo quando chegou, como nasceu, né, como homem aqui, podia ter chamado logo Herodes, ou um daqueles imperadores romanos. Não era mais fácil? Sim. Não. Vamos baixar uma portaria, todo mundo é cristão. Sim. Né? Mas não, ele foi chamar o Pedrão. Sim. Lá, pescador. Um simples homem. Sem know-how de conhecimento cultural. Mas quem pregou e mais de 3.000 pessoas se converteram até hoje? Pedro. Só o Pedrão. Entendeu? 3.000 pessoas, sem contar as crianças e as mulheres. Sim. E sem contar aqueles que não eram judeus. Sim. Né? Aí você vê, o Senhor usou aquele homem. E hoje nós vamos para o seminário, estudamos teologia, estudamos sociologia, psicologia, e filosofia, introdução à filosofia, história da filosofia e tudo. Eu nunca preguei e mais de 30 foram à frente dizendo: eu entrego minha vida a Jesus. Aleluia. E Pedro foi 3.000, né? Foi usado pelo Senhor, um pescador. Sabe, para terminar esse momento meu, eu também fui em 3 casas, de 3 pessoas financeiramente abastadas, né? Assim, ricas, que a gente visivelmente, um presbítero me chamou, eu fui lá, casa bonita, mas como me trataram bem. Fui bem tratado. Pessoas com um coração maravilhoso. Quer dizer, eles não são ricos só de dinheiro, mas são ricos da graça também. Sim. São ricos da graça do Senhor. Então eu visitei umas 3 casas. A última foi numa vigília que eu fui. A dona da casa me tratou assim de uma forma maravilhosa, né? E, quer dizer, alguém que não é só rico de dinheiro, mas rico do amor de Deus também. Agora também existe aquele pobre, né? Que, como ele está dizendo aqui, que eles não estavam ligando para os pobres, existe aquele pobre que é cheio de orgulho no coração. É verdade. E como existe também aquele rico que tem humildade maravilhosa dentro de si, colocada por Deus. Então, Deus faz a diferença na vida dessas pessoas, do pobre e do rico, né? E nós, como pastores, como servo do Senhor, como igreja do Senhor, devemos estar pensando sempre nisso, que Deus não faz acepção de pessoas nesse sentido aí. Interessante, sim, né, pastor Vicente? Eu queria não acrescentar, mas ainda fazer uma observação interessante, pastor, nessa narrativa, que todos, sejam ricos, pobres, toda a raça humana, em todos os níveis sociais, temos um grande problema. Qual é o problema? O problema do pecado.
A sexta-feira, em outros dias, a gente tem tido o Fé e Café, e tem se falado muito também sobre a fé que liberta, né? E quando você verdadeiramente é liberto pelo Senhor Jesus, pela palavra que abre nossos olhos, nosso entendimento, eu penso que essa visão de reino, ela derruba algumas questões. O apóstolo Pedro, ele teve uma dificuldade quando ele foi determinado para visitar Cornélios, né? Que era um romano, já era um gentil. Começou a confusão, né? Primeiro que não era judeu, então era gentílico. Ele disse, não vou. E aí Deus lança aquele lençol cheio de coisas, porque aquela cultura, visão, né? aquela cultura dele de não ir, e ele acaba indo, porque o Senhor diz, se tu não come dessas coisas, não tem parte comigo, porque tudo aquilo que é consagrado ao Senhor acabou, é santificado no Senhor, e ele vai, e acontece a segunda grande manifestação do Espírito Santo na vida da igreja, né? Na casa de Cornélios, ou seja, não era crente. Ou seja, muitas vezes, amados, a gente tem percebido isso em todos os lugares. Eu, particularmente, tenho percebido na casa do idoso, bem situado financeiramente, na casa do idoso mais simples, todos. A gente tem percebido uma dinâmica espiritual maravilhosa que tem operado na vida da igreja através dessa mensagem maravilhosa do Evangelho da Graça que salva, que entra na vida das pessoas, que liberta as pessoas desses paradigmas, né? Ele falou há pouco dessas pessoas que são tão simples, mas tão ricas, né? Eu também conheço, eu visito idosos que têm uma situação financeira extremamente grande, assim, você confortável, né? Uma mansão bonita e tal, mas são as pessoas extremamente simples, chamam para comer com os funcionários, ou seja, tem aquela questão assim que derrubou-se o paradigma, derrubou-se aquela diferença, aquele degrau, aquela escada gigantesca que separa, né? E, mais uma vez, pastor, quando nós trazemos a luz da palavra de Deus para nós, num momento como esse, tão dinâmico, né? E o nosso povo que se encontra conosco conectados, essas tratativas que fazem parte do nosso cotidiano. Então, isso é muito bom, isso é muito expressivo, porque a gente traz à luz, à tona, como diz o outro, aquela realidade. Verdade, né? Verdade. E na igreja, quando eu falo igreja no contexto de cultual, de todas as coisas, ainda tem que ser mais evidente. Você que tem que abraçar, você tem que realmente não ter essa acepção daquele que veio de carro, daquele que veio sem carro. Enfim, todos são iguais. É verdade. Todos necessitamos do amor de Deus. É verdade. E todos devemos ser gratos a Deus. Né? Vamos em frente. Excelente, pastor Vicente. Pastor Jorginho, eu estava vendo aqui também, pastor Vicente, o seguinte, acho que Tiago poderia dizer assim, se alguém na igreja, vamos supor, é um irmão que trabalha no braço, na estiva, por exemplo, nenhum problema, é um trabalho, honrado. Está com problema e vai procurar diáconos e presbíteros ou pastores. Mas no mesmo dia também vem um homem cheio da baba, um empresário, um funcionário público federal, crente. Só que o primeiro que veio, disseram para ele, olha, não dá para te ajudar. Hoje o caixa está baixo. Mas aí, em seguida, meia hora depois, chega esse cidadão, que é crente, mas... Aí Tiago viu que a igreja disse, não, vamos ajudar, porque o irmão aí tem know-how, tem um dízimo aí considerado, etc. Na realidade, não existe dízimo grande, tá? Todos os dízimos são iguais. Se é 10%, então, 10% é o mínimo. Então, Tiago está dizendo, vocês não estão fazendo acepção de pessoas dessa maneira? Não, mas ele é crente. Não. Vocês estão fazendo acepção de pessoas, porque o irmão, como o pastor Vicente falou, tem o mesmo direito de ser ajudado, observado, tocado pela graça de Deus na comunidade, assim como esse outro também. Agora, só que vocês estão fazendo, não, segura aí, porque esse irmão é considerado, a gente não pode quebrar o eixo. Não acontece isso, né, pastor? Ou pastor Jorginho? Muito. Não, né? Eu fico pensando, pastor Miguel, Tiago, ele olhou e, parafraseando, ele deve ter dito assim,
Isso não é evangelho. Uhum. O evangelho não é isso aí, não. Crie vergonha. Tá, né? Então, eu fico pensando no apóstolo Paulo e Onésio. Onésimo, Onésimo aquele escravo, era né? um escravo negro, se não me falha a memória, era etíope, né? Lá de Filemon, né? Isso. Então, ele, na saída, ele chegou lá para as autoridades, né? Se ele causou algum prejuízo, põe na minha conta. É meu irmão. Eita. Você já viu? O Evangelho quebra tudo isso aí, meu irmão. É verdade. O Evangelho ele rompe essas barreiras culturais, né? Ele vence todo esse tipo de preconceito que nós temos. Nós, homens, temos esse preconceito, mas Deus não tem. Graças a Ele, graças a Deus, né? Devo dizer. É verdade. Graças a Deus por isso, sabe? E a gente fica pensando assim, para Deus, Ele faz acepção. Ele faz diferença, nessa acepção, Ele faz diferença daquele que é obediente e daquele que não é. Sim. Eu vejo a única diferença que Deus faz entre aquele que se consagra e entre aquele que leva uma vida assim, sabe, deixa a vida me levar, né? Que leva assim, né? Aí falando nisso, eu digo para aquele que tem uma vida que não é voltada para Deus, camarão que dorme a onda leva, meu irmão. Então te cuida, né? Enche a tua lâmpada de azeite, te coloca na presença, né? Na presença do Senhor, que Ele está voltando, Ele está chegando, né? Então, é isso. Pastor Vicente aqui, desculpa, também Tiago diz o seguinte, vocês não conhecem o mandamento, não? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, porém, você está fazendo separação, que amor é esse, rapaz? E é pecado, o texto diz que é pecado, ele confirma que é pecado, né? O que é o pecado? Você está ofendendo a Deus. Exatamente. Então você está indo na contramão, né? E essa sua colocação, pastor, essa observação desse texto é muito significativa, porque nos leva a uma abertura, uma abertura de visão, nesse aspecto como igreja, né? Como o corpo de Cristo. Nós somos membros de um corpo da noiva. Então, imagina, né? É como se o pé, né? O dedo da mão, tivesse bronca com o pé. Não, porque é o seguinte, eu estou num lugar mais nobre aqui. Tem a questão da exposição, da nobreza, né? Eu sou o nariz, eu sou a boca que fala, eu sou os olhos, eu sou mais nobre. Eu estou em cima, você está lá o pé está lá embaixo. Ou seja, todos têm importância no reino. Todos têm essa responsabilidade, né? Você tira os dedão do pé para você ver se você consegue andar, você não tem equilíbrio. Verdade. Pastor Vicente falando aí, pastor Jorginho. Verdade. Será que Tiago está falando também nas carteiradas gospel? O cara chega assim na igreja, estaciona-se num lugar errado. O cara está chegando, o cara, digamos assim, não está na melhor idade, ele também não é deficiente, não, ele é portador de necessidades especiais. CPD agora. CPD, né, pastor? Aí o que acontece? Ele PCD, PCD, né? Portador de necessidades... É isso? É isso mesmo, né? Aí ele chega e estaciona lá na vaga. Ele não tem a carteirinha, não tem a credencial. Aí o irmão que está tomando conta do estacionamento chega, irmão, por gentileza, o irmão poderia tirar o vosso carro aí da vaga, porque está destinado para as pessoas com tais características. Aí ele chega e diz, você não sabe com quem está falando, não? Você não sabe que eu sou fulano de tal? É a mesma coisa que Tiago, no mesmo sentido, está dizendo. Você quer fazer acepção de pessoas? Você acha que você tem mais direitos do que os outros? Não é não, pastor Jorginho? Verdade. E quanta carteirada gospel tem por aí, hein? Tem muita, pastor. Tem muita mesmo. Tá. Tem muito. E a gente fica pensando, a gente que é pastor, né? Que a gente fica pensando, eu sou um pastor. Sabe o que nós somos? Na realidade, pastor é o Senhor Jesus. É verdade. Nós somos aquele cachorro que fica correndo ao redor do rebanho ali, juntando as ovelhas para botar no aprisco. Essa é a nossa função. É isso mesmo. Não, nós somos compastores, somos auxiliar. Exatamente. E devemos ficar felizes por termos sido escolhidos por isso aí. Exatamente. Né? Por Deus para fazer essa obra que é nobre, é uma obra nobre, mas na realidade nós somos compastores, aquele cão que fica rodeando o rebanho, buscando a ovelha lá no buraco,
trazendo ela, enfrentando o lobo para não morder a ovelha, né? O leão ou qualquer outra fera. É essa a nossa função. Se nós temos de nos orgulhar, né? Se pode-se dizer que é uma patente, né? É porque o Senhor nos deu, porque nós não merecemos. Tudo que nós temos, nós não merecemos. Se todo cristão pensasse assim, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, nós não merecemos, foi o Senhor que me deu. Pronto, acabaria com tudo isso. Pastor Vicente, ele está dizendo o seguinte: quem não usa de misericórdia não vai encontrar misericórdia. E o Senhor Jesus diz uma declaração ainda mais interessante, quando ele diz assim: do jeito que tu julgas, tu serás julgado. Então, não julga para não ser julgado, né? Essa questão de você fazer o julgamento, e quando você faz a acepção, você está julgando alguma pessoa, diferenciando ela de uma outra pessoa, colocando ela como se fosse uma pessoa especial e a outra não especial. E aí, nós caímos mais uma vez em pecado. Eita, pastor Jorginho. Quase que eu falo em mistério agora. Por isso que você falou foi que profundo. Vinha caco aí, né? É caco de telha aqui, foi né? profundo, verdade. Porque, né? Tiago, ele está falando do nosso cotidiano. Eu acredito, pastores queridos, que Tiago, ele vai mais do que o ambiente religioso. Ele diz assim: onde você está? Na sua casa, no seu trabalho, na universidade, na repartição, você faz acepção de pessoas? Ou seja, você faz separação dizendo: eu sou melhor do que esse cidadão? A Bíblia diz que se fizermos assim, nós estamos pecando. E temos que tomar cuidado, porque quem não usa de misericórdia, como o pastor Vicente falou, não vai receber misericórdia. Pastor Miguel, também está falando aqui, finalizando, como você está finalizando, fechando esse bloco de perícopes textuais, ele está falando nada mais, nada menos, chamando a atenção da igreja para a verdadeira prática do verdadeiro amor, da verdadeira misericórdia. Porque se a gente ficar só filosofando, né, ou teologizando tudo, fica só no campo cognitivo, ou então fica só na prancheta ali, no projeto. Mas temos que partir para a prática. Aí é o mais difícil, porque a gente vai lutar contra a nossa própria pessoa, contra o nosso eu, nossa carne, contra a nossa carne, contra os nossos costumes, contra a nossa comodidade ali, né? Nós estamos numa boa, aí chega alguém pedindo: me arruma menos 1 quilo de farinha para me comer. Aí você bota: poxa, eu estou aqui lendo o meu jornal, então eu estou aqui estou no YouTube aqui conversando, e tu vai me tirar da concentração para me te dar 1 quilo de farinha, 1 quilo de arroz, ou um pedaço de pão, né? E ele está falando da prática, né? Da prática da vida misericordiosa. Nós fomos chamados para praticar o amor. Amém. Pastor, o interessante é que a igreja primitiva, que conviveu com esses apóstolos, né, que teve essa alegria de conhecer Jesus, lá no livro de Atos, capítulo 2, do verso, eu vou fazer um resumo aqui do capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Agora chegou no ponto que eu queria destacar. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos, todos. O que é ter tudo em comum? É você sentir a dor do outro. É você olhar quem é o outro. Né? O fato de você ser diferente, e nós somos diferentes, eu não sou igual a você, não sou igual a você, nós somos diferentes, não nos exclui de sermos filhos de Deus. Nós somos irmãos pelo sangue de Cristo Jesus, que nos tornou filho de Deus. E aí, ele diz aqui que vendeu suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que todos tinham necessidades. Ou seja, não fazer acepção de pessoa, eu penso que é você ter essa visão de reino, tanto para aquele que tem a necessidade, como para aquele que não tem necessidade. E todos, como o corpo de Cristo, se entrelaçam, se unem em prol desse reino, em prol de todas essas coisas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque aleluia. O que redunda tudo isso? Em glória ao Senhor. Né? Amém. Como é que os romanos e aquele povo olhavam para os crentes? Eles viam um povo diferente, né? Um povo que não era violento, um povo que era ordeiro, um povo que era pacífico, um povo que obedecia. Como escravos, eles obedeciam aos seus senhores, porque a Bíblia assim dizia: obedecer aos seus senhores. Então, não fazer acepção é um desafio hoje, no meio da nossa igreja,
Eu falo nossa igreja, eu não estou falando de igreja presbiteriana de Manaus, a igreja da Amazônia, estou falando de igreja no geral, né? Porque hoje se intitulam, cada vez mais você vê as pessoas se intitulando, buscando títulos e mais títulos. Olha, já não é mais pastor, agora, depois de pastor, foi para bispo. Bispo é aqui, ó. Está tudo bem, até aí está biblicamente correto. Aí vai apóstolo. Aí não se contenta com apóstolo, é pai dos apóstolos. Aí não se contenta de ser pai dos apóstolos, agora patriarca. Meu Deus, o próximo passo é dizer, eu sou Deus. Não, o próximo passo é, com licença, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa eu sentar. Eu sou Deus. E foi isso que Satanás fez e se deu mal, né? Já estão chamando um de divino. Divino. Eu quero dizer que eu sou aquele cachorro que corre. Pitbull. Vira-lata, né? Ou vira-lata. Que serve. Aliás, o vira-lata tem boa evidência agora, né? O caramelo. O vira-lata brasileiro é chamado de caramelo agora. Pegou status internacional. Eu né? conheci o vira-lata como colhe. O cara dizia, mas como colhe? Colhe naquela raça, né? Não, ele disse, não, é colhe lata, colhe lixo, colhe... É sério, saiu agora um movimento no Brasil, inclusive eles querem que a nota de R$200 seja o caramelo, aquele cachorro marronzinho vira-lata que a gente conhece, né? Mesmo. Que é uma expressão do cachorro brasileiro, né? Virou personalidade. Virou personalidade, ou seja, aquele que era desprezado, né, agora se tornou uma pessoa, um animal que está em evidência. Né? Olha aí, até o vira-lata tem mais crédito do que eu. Agora é o seguinte, o pastor Vicente lançou luz sobre algo muito importante, falando lá em Atos 2, foi, no meu ver, o momento que a igreja mais viu o poder de Deus foi quando ela viveu isso aí. Amém. Essa questão da misericórdia, de olhar para o próximo e sentir a dor. O texto diz lá em Atos 2,42 que ninguém tinha nada, aliás, no capítulo 2, nada como se fosse seu, é meu. Né? E Tiago lança a luz sobre isso. Pedir se não receber, porque pedis mal, né? Só para o seu próprio deleite. Por isso você não recebe. Ele está dizendo aqui. É interessante, pastor, que quando a igreja tem essa capacidade de, não somente dentro dela mesmo, mas ela manifestar na sociedade toda essa característica diferente no sentido de que viver o reino de Deus, a gente tem o caso de Calvino na Suíça, que mudou aquele país. Ou seja, e foi um período de prosperidade, né? Onde a visão de reino e a visão de reino se coloca aqui a questão de não fazer acepção de pessoa, né? Então, por exemplo, quem trabalha ganha, quem não trabalha não ganha, né? Então aí é uma outra questão que a gente podia no futuro pensar sobre essa questão, porque tem muita gente que gosta de encostar em cima do irmão, né? O Jorginho, que é um cara mais seguro, assim, Mossegar, eu não conhecia, né? Não, mas eu te sempre tem um Miguelzinho pelo meio, Miguel, né? Vamos em frente, querido. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um podcast Fé e Café, e a gente tem conversa boa para dar de metro aqui com esses meus irmãos queridos, sábios do Senhor. Mas eu queria deixar as considerações finais dos meus pastores e ao final, meu querido pastor Vicente vai impetrar a bênção e que você tenha um dia de paz. Considerações, meu pastor? Amém. Eu quero mandar um abraço para você aí que está ligado conosco aí, pessoal da Zona Leste, Zona Norte, o pessoal da periferia da cidade ali, por onde eu ando, o pessoal das feiras. Olha, eu gosto de comer no mercado. No mercado da Betânia, por exemplo, tem um guisadão lá, uma rabada que tem uma senhora que faz, que eu como à vontade. No mercado da Alvorada, eu passei hoje de manhã, comprei macaxeira no café da manhã, macaxeira ali, batatinha cozida, ovo cozido, tudo numa bandeja, coisa boa, sabe? Por isso que Jesus andava a pé. Exatamente. Porque a pé ele desfrutava também de tudo que podia, né? A vocês um bom dia aí, meus irmãos. Amém, meu pastor Vicente. Nosso querido povo de Deus, nossa gratidão por você estar conosco. Nosso desejo de oração é que você tenha um feriado maravilhoso, com muita reflexão. Tome cuidado, quando dirigir, dirija com muito cuidado. Muita gente está sob efeito de substâncias tóxicas, e isso é muito perigoso. Então, vamos estar nesse tempo orando muito, particularmente orando muito pelo nosso Brasil, esse nosso país tão extenso, mas com tanta situação ainda que precisa de uma intervenção divina. Amém. É a nosso desejo para você, tá? Amém. E vamos em frente, né? Amém. Então, vamos orar agora, né? Amém, meu pastor. Senhor, muito obrigado por esse momento tão especial. E nos despedimos
buscando a tua boa mão, a tua bênção sobre todo o teu povo. Amém. Nos livre e nos guarda nesse período momesco tão perigoso, Senhor Deus, e que o nosso povo, a nossa igreja, quando falo igreja, eu me refiro ao teu povo, o reino de Deus, possam ter um período de muita reflexão. Abençoe e guarda todos os retirantes em todos os lugares, aqueles que vão estar nas ilhas, nos igarapés, nas estradas, nas vicinais. Abençoe nesse lugar com a tua presença, com o teu espírito, com a tua manifestação, com a tua palavra operando no coração dessas pessoas. Eles indo, estando, livra do acidente, livra de bicho animal peçonhento, guarda de toda a situação maligna. E que o grande amor de Deus, o Senhor nosso Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Amém, e as eternas consolações, a ação poderosa do Espírito Santo esteja com você, sua casa, a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus espalhada em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. amém. Senhor te abençoe, meu irmão, um dia de paz.